Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre furacão, este evento extenso, que muitas vezes acompanhamos nos noticiários, fazendo estragos, é, destruindo vidas, e destruindo também sonhos, porque ele passa e arrasa com tudo ali naquela região o qual foi atingida por ele. A formação de um furacão inicia-se pela evaporação da água do mar. A superfície quente do oceano faz com que a água evapore em grande quantidade. Esse vapor sobe para a atmosfera, carregando energia térmica, ou seja, o calor latente. O ar quente é mais leve e sobe, criando uma área de baixa pressão. Ao subir, o vapor de água condensa, ou seja, ele vira nuvem, liberando mais calor. A liberação de calor aquece mais o ar, alimentando o sistema. Isso gera nuvens muito altas e densas, com chuvas intensas e ventos fortes. Devido à rotação da Terra, os ventos começam a girar em espiral. Esses giros são chamados de efeito Coriolis. Este efeito descreve o padrão de deflexão, ou seja, alteração ou desvio da posição natural, sofrida por objetos não firmemente conectados ao solo, à medida que viajam longa distância ao redor da Terra. Esse efeito Coriolis também a gente pode encontrar, na física. Ele é usado também nesses medidores, no hidrômetro, da questão da água. Também é usado esse efeito Coriolis, para medida. Mas aqui, falando de vulcão, vamos lá, de furacão. No hemisfério norte, acontece no sentido anti-horário, e no hemisfério sul, no sentido horário. No centro do furacão, forma-se o olho, uma área de calma relativa. Ao redor do olho, os ventos são mais fortes e destrutivos. Embora pareça calmo, que a gente fala que ao redor do olho do furacão, os ventos são mais fortes, então a gente já imagina, uma calmaria lá na parte do núcleo, dentro ali do olho do furacão, na parte interior. Embora pareça calmo, o olho de um furacão é uma grande armadilha. Dentro deste ambiente de relativa tranquilidade, não há ventos, as nuvens de tempestades dão lugar ao céu azul, ensolarado, e a forte chuva é substituída por um calor típico de primavera. Olha só que ambiente agradável, um lugar maravilhoso, não é? Dá até vontade de estar lá. Parece até aquelas histórias, aqueles contos de fadas. É um verdadeiro paraíso. Mas não é bem assim que funciona. Por isso dizemos que as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. A calmaria é interrompida assim que a parede do olho passa sobre as nossas cabeças. As aves que ficam presas no seu interior normalmente têm pouca chance de escapar. Elas são forçadas a voar acompanhando o movimento da tempestade, até ficarem exaustas. É impossível entrar ou sair do olho sem atravessar nuvens conectivas, que se elevam até 15 mil metros de altura. Os fenômenos convectivos ocorrem quando há forte instabilidade atmosférica, movimentos verticais ascendentes e elevado conteúdo em umidade na baixa troposfera. Nessas condições, formam-se nuvens de grande desenvolvimento vertical, que podem atingir altitudes superiores a 10 quilômetros. A parede do olho é a parte mais forte e perigosa do furacão. No solo, suas rajadas de vento podem atingir mais de 330 km por hora, uma velocidade capaz de arrancar arrancar do chão pessoas, carros, árvores, animais, casas e muitos outros objetos. Imagina esses carros esportivos, esses carros mais caros, esses carros que atingem aí acima de 300 km, Vamos dizer um carro de Fórmula 1, Olha a velocidade que um carro desse atinge. Agora imagina esse vento, com esse giro que é o furacão, numa velocidade de 300 km, 330 km por hora. Seria bem complicado. O furacão continua ganhando força enquanto estiver sob águas quentes. Então a água quente, do oceano, ela é como se fosse a bateria, ela é o combustível que vai fortificando o furacão. Esse fenômeno pode misturar ar seco à tempestade, o que dificulta a intensidade do furacão. Para ganhar força,
os furacões precisam de um oceano muito quente para usar de combustível. Então, quanto mais quente for o oceano, mais forte deve ser a tempestade. Pode se deslocar por milhares de quilômetros, levado pelos ventos da atmosfera. O furacão perde força quando entra em terra firme, sem água quente para alimentá-lo. Quando também entra em água mais fria, ou quando enfrenta ventos fortes em diferentes altitudes, desorganiza a sua estrutura, né? Então, o vento forte geralmente desorganiza a estrutura de um furacão e tende a diminuir sua velocidade. Onde ocorre? Furacões ocorrem em várias regiões e têm nomes diferentes. Por exemplo, são chamados de furacões no Atlântico Norte e Pacífico Nordeste, de tufões no Pacífico Noroeste e de ciclones tropicais no Oceano Índico e no Pacífico Sul. O furacão mede centenas de quilômetros, já o tornado, centenas de metros. O furacão é comparável a dezenas de tempestades conectivas, e sua formação ocorre sempre sobre as águas dos oceanos. Sua duração pode chegar a vários dias, mas quando atinge a terra firme, perde sua força até dissipar-se, até chegar ao fim. A área mais ativa é o Oceano Pacífico Ocidental, que contém ampla extensão de água oceânica quente. Em contraste, o Oceano Atlântico tem uma média de cerca de 10 tempestades anualmente, das quais 6 atingem o status de furacão. As chances de um furacão atingir o Brasil são quase inexistentes, devido à falta de condições meteorológicas necessárias para a formação desses fenômenos. A temperatura do oceano é um dos principais fatores para a formação de furacões, sendo necessário que a água do mar esteja acima de 27 graus Celsius. O Atlântico Sul não apresenta temperaturas maiores que 26 graus Celsius, próximo à costa brasileira, o que impede a ocorrência de furacão. No Brasil, as massas de água oceânicas não apresentam temperaturas maiores que 26 graus Celsius, sendo essas registradas especialmente na região nordeste do país. Apesar de não ser rota de furacões, o Brasil foi atingido pelo ciclone Catarina, também chamado de furacão, nos dias 27 e 28 de março de 2004. O furacão, ou ciclone Catarina, passou pelo sul de Santa Catarina e pelo litoral norte do Rio Grande do Sul. Segundo o registro da época, 11 pessoas morreram e 14 municípios decretaram situação de emergência. Os furacões e ciclones recebem nomes para facilitar a comunicação entre meteorologistas e o público, Existem histórias que, na época das guerras, os soldados nomeavam as tempestades, às vezes usavam o nome das mães, das esposas, de filhas, mas realmente, te dando um nome, fica mais fácil da comunicação, de você entender, tivemos o exemplo do furacão lá, o Milton, Se eu uso uma sigla, ou uso números, de repente ficaria mais difícil, para o entendimento. Forte abraço, espero ter ajudado, contribuído, agregado positivamente, o seu conhecimento com este estudo, com este material, entregue a vocês. Que Deus te abençoe, forte abraço e te espero no próximo vídeo. Até mais.